Bom dia a todos, bem-vindos, né, à nossa reunião aí, à nossa conversa de apresentação da nova grade de Sistel, do novo projeto pedagógico de curso, né, de Sistel. Muitos de vocês, muitos de vocês participaram no final do ano passado, 2021, de uma consulta com os alunos sobre para onde o curso deveria ir, né? Como que o curso deveria mudar e o que ele deveria ser feito para melhorar, né? Nós tivemos uma grande adesão na época, nós tivemos cerca de 150 respostas na época. Para vocês terem uma noção, nosso curso tem 200 alunos. Tudo bem que tiveram alguns egressos e tudo, mas mesmo assim foi uma grande porcentagem de alunos que respondeu ao questionário. E estas respostas serviram como base para o direcionamento que o curso iria tomar. Tá? Com relação à apresentação da grade, muitos de vocês acompanharam com bastante ansiedade a espera para que a grade, então, tivesse disponível, né? Fosse apresentada a vocês, né? O problema disso foi que nós precisávamos, eu, no caso, precisava esperar a resolução de aprovação do novo PPC. Por quê? Se eu fizer uma apresentação para vocês, se eu colocasse para vocês um PPC que eu não tivesse a resolução ainda, alguma coisa ainda poderia mudar. Isso seria um grande problema. Então, a resolução de aprovação do novo projeto pedagógico de Sistel, ela foi feita lá no último sábado, tá? Então, foi ainda praticamente essa semana, né? Semana passada, no finalzinho da semana passada, no último sábado, e ela foi a primeira de Curitiba. Todos os cursos de graduação da UTFPR, ou do Brasil, para ser mais exato, tiveram que ser reformulados para entrar em 2023 com 10% de sua grade com atividades de extensão. O que significa isso? Significa que todos os cursos do Brasil, na sua grade, tiveram que prever atividades correspondentes a 10% do total do curso que envolvesse a comunidade externa. Então, obviamente, na nova grade, nós teremos, então, atividades que envolvam a comunidade externa. Eu falo PPC, eu já cheguei a mandar para vocês por e-mail o link, eu vou mandar de novo depois dessa reunião, mas nós temos já, então, o PPC, obviamente, né? Está no site de Sistel e eu também mandei o link por e-mail. Nós temos lá, se vocês abrirem lá o link que eu mandei por e-mail, é um documento robusto, que fala tanto sobre a instituição, a UTFPR, quanto sobre, obviamente, sobre o curso superior de tecnologia em sistemas de telecomunicações. Falando sobre a sua estrutura, sobre, né, nós temos aqui de tudo, na verdade, é um documento de 206 linhas, né? Quando você chega num documento como esse, você fala, poxa, mas para onde o que eu vou ler desse documento? Né? Começando na primeira linha e vou ler o documento inteiro? Bom, você pode, é até legal. Mas o mais importante do documento está no capítulo 5, Organização Didático-Pedagógica. Quando você clica lá no capítulo 5, você é apresentado a diversos pontos que motivaram a modificação do PPC e a modificação da grade de Sistel. Porque Sistel, a partir do momento que todos os alunos têm que cursar 10% de sua carga em extensão, então todo mundo vai ter que mudar, Sistel aproveitou então para trazer outros benefícios, senão apenas essa mudança, né, que todo mundo é obrigado a fazer, né? A questão da retenção, diminuir a retenção e a evasão dos discentes, a gente sabe que isso é um grande problema para os cursos de tecnologia, engenharia e outros também, mas de tecnologia a gente vê que é um grande problema, integração entre os cursos, enfim, vários pontos aí que são abordados. Descendo um pouquinho no documento, vocês vão se deparar com uma grade. Eu já mostro essa grade lá na apresentação, mas essa grade vai conter as disciplinas obrigatórias do curso e, além dessas disciplinas obrigatórias que vocês devem cursar, nós teremos outros requisitos, que são as optativas profissionalizantes, o estágio supervisionado e as optativas do ciclo de humanidades, né? Obviamente, ainda tem a questão da extensão. Voltando para a apresentação, para mostrar isso tudo de maneira organizada para vocês, todas as informações estão no PPC ao longo do documento, é um documento bem extenso. Aqui eu estou resumindo as principais informações.
tá? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com o que nós tínhamos até hoje, né? Que é a grade atual. Então a grade atual é essa. Nós temos lá uma série de disciplinas, e dessa série de disciplinas nós temos apenas uma optativa. E no final, aqui no finalzinho, no sexto período, nós temos lá, que seria, né, não necessariamente você vai cursar no sexto, mas que seria lá equivalente no sexto, uma optativa para você cursar, né? Tipicamente, os alunos cursam em empreendedorismo, na grade antiga, né, que está saindo agora, mas, né, nós temos apenas uma, né? Além disso, vocês reparem que todos os semestres estão preenchidos completamente, de um ao sexto semestre. Então, todos os semestres estão preenchidos com disciplinas optativas. Muitos cursos de graduação costumam deixar o último semestre apenas para finalização das atividades optativas, do estágio e outras coisas, né? Muitos cursos de graduação costumam fazer isso. Só que isso é mais comum em cursos de 5 anos, porque você consegue ter um pouco mais de espaço para fazer esse tipo de ação, né? Entretanto, para a Sistel, a gente achou que seria apropriado seguir a mesma linha, que é deixar o último semestre do curso apenas para a conclusão das atividades optativas, estágios, etc., que o aluno, a aluna não fez ainda, tá? Então, logo de cara, vocês conseguem perceber que há bastante flexibilidade, porque, né, eu já vou mostrar os números, mas porque, para começo de conversa, o último semestre é só para optativa, né? Óbvio que dentro de uma organização sua, pode ser que você, principalmente vocês que já estão cursando o curso, alguma coisa às vezes não encaixa e tal, então pode ser que vocês acabem ocupando de fato os 6 semestres, mas pelo menos de uma visão geral do curso, né, você tem um pouco mais de flexibilidade de deixar um semestre para as optativas, tá? Além disso, a grade teve algumas mudanças, obviamente, né, na organização das disciplinas. Eu vi que tem alguns alunos de primeiro período aqui, né? Com relação aos alunos de primeiro período, vocês cursarão uma disciplina a mais, que vai ficar como optativa, por exemplo. Então, por exemplo, vocês cursaram a eletrônica digital, que vai ser uma optativa, e, ao mesmo tempo, comunicação oral e escrita, que vai ser uma obrigatória. E, normalmente, é uma disciplina lá na frente, que seria de técnicas de pesquisa acadêmica na grade atual, vocês já teriam, vocês vão ter que fazer um pouco mais para frente, né? Então, dá uma pequena mudança aí, onde está cada uma das disciplinas, tá? Bom, olhando assim fica difícil, né? Você fala, professor, mas como é que eu vou saber como é que vai ficar a minha grade? Como é que eu vou saber quão bom vai ficar a minha grade agora em 2023/1? Bom, para começo de conversa, né, conforme eu falei, as obrigatórias elas estão organizadas em 5 semestres. Então, ainda que haja algum prejuízo com relação a você não conseguir preencher a sua grade inteira em 2023/1, mesmo que isso ocorra, isso não vai atrasar o seu curso quando comparado aos 6 semestres da grade anterior, né? Bom, falando um pouquinho sobre as optativas. Mostrei, então, um conjunto de disciplinas obrigatórias. Eu tenho aqui diversas disciplinas, eu acho que não cabe eu sair lendo uma por uma agora, porque para muitos de vocês vai fazer pouco sentido, né? Eu acho que isso depois é uma leitura ao longo da evolução do curso e ao longo, conforme vocês tiverem necessidade, vocês podem conversar comigo ou com os professores, né? Mas dentro do grupo de optativas, que não está apresentado aqui são apenas as disciplinas obrigatórias, nós temos também as nossas famosas trilhas, né? Então, o que, que isso significa? Significa que vocês têm lá 1.560, deixa eu consultar aqui, horas de disciplinas que vocês vão cursar de maneira obrigatória, e vocês vão ter 750 mais 90, então 840 horas que vocês vão cursar em optativas. Nas optativas, vocês terão que cursar obrigatoriamente 2 trilhas. Já falo mais sobre isso em detalhes numa tabelinha resumida. Então, que trilhas seriam essas? Trilha de computação, trilha em eletrônica para comunicação, trilha em sistemas inteligentes e trilha em sistemas operacionais. Bom, quando a gente fala assim, professor, eu tenho 4 trilhas com algumas disciplinas podem ser mais interessantes que outras.
Dentro do escopo do curso, num primeiro momento, com essa reformulação, nós identificamos que tais trilhas seriam interessantes e o departamento conseguiria oferecer, né? Existe a possibilidade, principalmente para os alunos que estão ingressando, que acabaram de fazer o primeiro semestre, estão no primeiro semestre, segundo, no começo de curso, existe a possibilidade de a gente criar novas trilhas ou adicionar disciplinas a mais em trilhas ou em optativas isoladas. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da evolução do curso, nos próximos semestres, o colegiado do curso vai buscar adicionar disciplinas de outros cursos da alta FPR em trilhas desse Sistel. Isto com certeza será feito. Significa que, inevitavelmente, vocês vão ter mais opções ao longo dos próximos semestres, além das opções que eu vou apresentar hoje, tá? Falando um pouquinho da trilha em computação, nós teríamos a programação avançada, que é algo que vocês já tinham, né, algo que seria equivalente ao que vocês já tinham, daí computação em nuvem, que vocês ainda não tinham, desenvolvimento, fundamento de desenvolvimento para web, vocês não tinham, e programação para dispositivos móveis, vocês tinham, tá? Para quem está no finalzinho do curso, se você cursou já programação, o equivalente de programação avançada, da grade antiga, e programação para dispositivos móveis, para o PPC, já significa que você cumpriu uma trilha. Para cumprir uma trilha, você precisa cursar 2 disciplinas. Então, você já teria cumprido uma trilha. Disciplinas optativas em eletrônica para comunicação. Bom, essa trilha de disciplinas optativas em eletrônica para comunicação é uma trilha que, embora vocês tenham cursado várias disciplinas que vão ser equivalentes da grade antiga na grade nova, é uma trilha que a gente só vai recomendar os alunos seguirem, para os novos alunos, se o aluno tiver a pretensão de seguir bem para a parte de eletrônica. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa trilha vai ser cursada pelos novos alunos que quiserem segui-la na engenharia eletrônica. Pode parecer legal para alguns, falar, poxa, que legal, uma trilha que eu vou cursar então na engenharia eletrônica, essa é que eu quero. Só que tem um problema, um cuidado que vocês têm que tomar. Essa trilha exige que o aluno pode ser que o aluno tenha que fazer disciplinas à tarde. Tá? Então, é uma trilha apenas para alunos que realmente gostariam de seguir o caminho da eletrônica, e daí tais alunos que realmente têm essa ambição vão ter que conversar comigo, porque vão ter outros detalhes que eu vou pedir para eles seguirem. Por exemplo, outras disciplinas que têm equivalência na eletrônica, eu vou pedir para esses alunos cursarem diretamente na eletrônica. Tá? Se tiver algum aluno interessado em fazer isso aqui nesta conversa, vocês podem, no momento das perguntas, por favor, façam essas perguntas e eu explico um pouco melhor sobre isso. Mas a ideia é que o aluno siga todo o caminho desse STEL na engenharia eletrônica, para quando ele terminar o curso, ele vai estar bem alinhado com a grade da engenharia eletrônica, de maneira a conseguir reaproveitar alguma coisa no futuro, caso ele queira, tá? Mas daí acho que essa é uma conversa para um grupo bem selecionado de alunos, e se tiver alguém aqui, a gente conversa. Se tiver algum aluno que está assistindo essa apresentação e gostaria de seguir essa alternativa, me manda um e-mail depois. Tá, professor, eu gostaria de saber seguir essa alternativa e tudo mais, e a gente pode conversar de maneira isolada. Próxima trilha, então, seria de sistemas inteligentes. Essa trilha de sistemas inteligentes tem as disciplinas de ciência de dados, Big Data e aplicações, e cidades inteligentes e cidades inovadoras. Novamente, para cumprir uma trilha, você precisa cursar 2 disciplinas dentro dela. Vale uma informação adicional para os alunos que já estão no curso. Se você está terminando o curso, provavelmente você já cumpriu 2 equivalentes à trilha de computação. Você já tem lá programação avançada e programação para dispositivos móveis, e você já cumpriu também 2 equivalentes para eletrônica para comunicação, tá? Então, você já teria 2 trilhas fechadas, que é um dos requisitos para a nova grade que eu já vou apresentar. Então, para quem está terminando o curso, os requisitos de trilha não é um problema, tá? Depois dos sistemas inteligentes, nós temos, então, a trilha de sistemas operacionais, que envolve Linux básico, virtualização e práticas de desenvolvimento para Linux avançado. Além dessas trilhas, nós temos várias disciplinas profissionalizantes isoladas, né? Essas disciplinas profissionalizantes, então, isoladas, elas servem para você finalizar a carga horária de optativas que você precisa cumprir, tá? Nós temos disciplinas interessantes que antes nós não tínhamos no curso, como arquitetura e organização de computadores, cabeamento estruturado a gente já tinha, né? Introdução ao banco de dados, muitos alunos pediram a disciplina de introdução ao banco de dados.
Princípios de comunicações, essa aqui é uma disciplina que, para quem quer seguir um lado um pouco mais matemático aí das comunicações, né, principalmente da pesquisa. Segurança da informação, algo que a gente já tinha na grade antiga. Tópicos avançados também, já tínhamos. Sistemas de comunicação também é equivalente a uma que a gente já tinha. Empreendedorismo a gente já tinha. Sistemas integrados de gestão a gente já tinha. Telefonia a gente já tinha. Cabeamento estruturado na prática já tínhamos. Segurança nós já tínhamos. E Smart Projects e Smart Challenges, inicialmente na grade antiga não tinha e depois foi adicionado. Eu acho que o que mais vale aqui de atenção para os alunos é que, primeiro que nós temos algumas disciplinas interessantes que foi solicitação dos alunos, que foi uma solicitação dos alunos, que é arquitetura e organização de computadores e introdução ao banco de dados. Essas disciplinas elas foram solicitadas para os alunos. E Smart Projects, Smart Challenge, são duas disciplinas extensionistas, que vão ser disciplinas importantes para a conclusão do curso de vocês, por conta da carga de extensão. Vocês devem estar olhando um monte de nome estranho e pensando, professor, mas eu não cursei várias dessas disciplinas. Como é que fica aquilo que eu já cursei no curso? Né? Como é que fica todas as disciplinas que eu já cursei? Bom, nós, do colegiado e do NDE de Sistel, nós nos preocupamos em conseguir convalidação para todas as disciplinas do curso. Só tem uma exceção, que é trabalho de conclusão de curso. Como a nova grade não vai ter trabalho de conclusão de curso, não tem, então, como ter uma convalidação. Então, todas as disciplinas, às vezes você vê lá a trilha e fala, será que eu já cumpri essa trilha? Ah, eu tenho essa disciplina aqui, será que eu já fiz? Olha a tabela de convalidação, ou de equivalência. Veja se na tabela de equivalência, alguma das que você já fez tem uma equivalência que você precisa, ou que, enfim, na grade nova. Todas elas vão ter alguma coisa, com exceção de trabalho de conclusão de curso, mas veja lá quais são as equivalências, de maneira que você consegue descobrir o que você já fez, o que você não fez ainda, tá? Voltando um pouquinho para essa figura, vocês terão que cursar todas as disciplinas que estão nessa figura, todas. Sempre observando as equivalências do que você já fez, tá? Isso é um requisito para a conclusão do curso, tá? Bom, falei, mas com certeza para nenhum de vocês está claro o que você precisa para concluir e o que isso difere da grade antiga do que vocês precisavam para concluir. Então, vamos apresentar isso de maneira clara para que vocês possam entender, né? Na grade atual, que seria a antiga, né, porque nós estamos terminando aqui 2023, terminamos com ela, começamos 2022, terminamos com ela e começamos 2023 para a grade nova. Nós temos 2.550 horas em unidades curriculares que você precisa cursar, né? Com 2.460 horas de obrigatórias, que estão naquela gradezinha lá, ó, naquela gradezinha lá que eu mostrei, e 90 horas de optativas, que seria aquela única disciplina, isso aqui da grade antiga, né, que a gente está saindo agora. Tá? Então, são 2.550 horas. Além disso, na grade antiga, vocês precisavam de 120 horas aproximadamente. Eu conversei com o professor Gabriel das atividades complementares, ele falou que a relação não é 1 para 1 exatamente, ele me deu o número de 120 horas, que é um número aproximado de atividades complementares que vocês teriam que fazer, envolvendo 3 áreas para a conclusão. Vocês tinham 400 horas de estágio, e o que é mais difícil de todos, para os alunos de Sistel. Os alunos de Sistel ficam 1, 2, 3 anos em TCC, porque tem que seguir os modelos e normas atualizados, porque tem uma série de exigências, porque precisa fazer um documento extenso de texto revisado, correto, porque tem que fazer várias atividades que muitas vezes não é tanto o enfoque do aluno de Sistel. Então, nós temos, obviamente, todo mundo sabe, a necessidade do TCC para a conclusão do curso. Tá? Aqui, percebam, não tem trilha. Pô, até tem 90 horas de optativas, não teria como ter trilha, concorda? Não daria, né? Não tem trilha. Nós temos uma carga de optativas e é isso. Desculpa, de uma carga de obrigatórias e é isso. Basicamente, quase tudo está nas obrigatórias. Né? Nós temos as complementares, nós temos o TCC. Na nova grade, aquele número de 2.550 horas é diminuído para
2.400 horas. Então, só aí você não precisará cursar 150 horas. Ó. Há uma diferença de 150 horas entre 2.550 e 2.400. Só aí são 150 horas a menos que vocês precisarão cursar. Dessas 2.400 horas, em vez de a gente ter tudo obrigatório, agora nós temos dentro delas 750 horas optativas profissionalizantes. O que significa profissionalizantes, pessoal? Significa que vai ter que ser optativas isoladas profissionalizantes ou optativas de trilhas, tá? E dentro dessas 750 horas, você terá que fazer 2 trilhas. Quando eu digo fazer 2 trilhas, significa basicamente vocês cursarem ao menos 2 disciplinas em 2 trilhas. Tudo bem? Então, você tem que cumprir 2 trilhas, isso significa fazer 2 disciplinas em uma, 2 disciplinas na outra. Tá? Para quem está terminando o curso, reforço, vocês já têm esse requisito concluído. Vocês já têm isso concluído, não é um problema. Tá? 90 horas em optativas na hora de humanidades, tá? Na nossa grade base, que eu vou passar para vocês, na nossa grade que nós vamos ofertar em 2023, que eu vou passar para vocês apenas no início do ano que vem, por uma questão de organização dos professores, nós já vamos sugerir uma disciplina de humanidades para vocês fazerem, que vai ser disciplina extensionista. Nós já vamos sugerir. Entretanto, nós teremos uma ampla gama de disciplinas disponíveis em humanidades. Tá? São muitas disciplinas. No finalzinho, acho que eu abro, mas se vocês abrirem no PPC, na parte de humanidades, tem umas 40 disciplinas de humanidades que vocês vão poder fazer, para concluir essas 90 horas. A desvantagem disso é que não necessariamente essa disciplina vai ser extensionista, né? Isso pode ser um problema para você, e pode ser que a disciplina seja de tarde, de manhã, então você precisa ficar de olho com relação a esses detalhes, tá? Além disso, tudo isso que eu estou falando é dentro das 2.400 horas, tá? Você terá que cumprir 285 horas extensionistas. Lembra que eu falei do Smart Projects e do Smart Challenges aqui embaixo? Então, são disciplinas extensionistas. São disciplinas que te ajudam. Se você fizer Smart Projects e Smart Challenges, você já cumpriu 240 horas. Vai faltar só 45 horas extensionistas para você cumprir. Tá? Então, é um caminho aí, por exemplo. Tá? Além dessas 2.400 horas, que tem que incluir, então, esses 10% do total, né, porque é do total do curso, em extensionistas, e tem as 750 horas em optativas profissionalizantes e as 90 horas em optativas de humanidades, vocês têm que fazer o estágio obrigatório. Agora, reparem, não tem TCC, vocês não vão precisar fazer o TCC para a conclusão do curso. Não tem 120 horas em atividades complementares. Então, vocês não vão precisar fazer essas 120 horas em atividades complementares. O estágio está um pouquinho menor, né, de 400 para 360, né? Enfim, e há uma redução, obviamente, de 150 horas entre as duas grades, a nova grade com 2.400 horas. Falei um pouquinho sobre as extensionistas. Estou falando, tá, então tem várias vantagens nesse curso, mas nessa nova grade, eu percebi, ótimo, estou feliz, mas tem um problema aí, que é as disciplinas extensionistas, 285 horas. Realmente é um argumento válido. Tem um requisito a mais, que antes não existia, um requisito que veio do governo federal, do MEC, né, de cumprir, então, esses 10% de atividade em disciplinas extensionistas. Como é que você faz para cumprir essas disciplinas extensionistas? Daí depende do seu cenário. Se você estiver no meio do curso, vai vir naturalmente. Porque você vai ter umas opções para cursar e você vai encaixando na grade e vai tudo dar certo. Se você estiver no final do curso e você tiver a pretensão de se formar em 2023/1, está no finalzinho, está migrando de migrou de grade e falta uma coisinha lá, outra, e as extensionistas, obviamente, porque ninguém tem as extensionistas ainda. Como que você faz para atingir as extensionistas? Bom, o que eu sugiro? Deve-se abrir uma disciplina de férias extensionista chamada Cabimento Estruturado na Prática, que vai ser destinada aos alunos que vão se formar em 2023/1/2023/2. Tá?
Então, esta disciplina ela vai privilegiar os alunos que estão para se formar, tá? Para que eles consigam cumprir as atividades extensionistas a tempo, tá? E ela terá 105 horas extensionistas. Então, pensa, 105 horas extensionistas. Você sempre vai precisar de 3, tá? Não importa o que você fizer aqui, você vai precisar de 3 disciplinas. Mas você poderia cursar essa disciplina de cabeamento estruturado na prática, os alunos que estão se formando, para se formar agora, tá? 2023, e daí cursar, por exemplo, Smart Projects e Smart Challenge, ou Smart Projects e conceitos ambientais aplicados às TICs, que seria, então, uma disciplina da professora Simone Crossetti, ou cursar, por exemplo, Smart Challenge e gestão de produtos digitais, que vai ser uma disciplina ofertada pela professora Rosângela, que também terá 90 horas, né? Então, qualquer combinação de 3 disciplinas você consegue fechar, dessas que eu estou mostrando, você consegue fechar, então, as 285 horas de atividades extensionistas. Volto a dizer, quem pretende se formar em 2023/1 é recomendado fazer essa disciplina de férias de cabeamento estruturado na prática. Se nós tivermos muitos inscritos, nós teríamos que privilegiar os alunos que estão mais próximos de se formar, tá, pessoal? Infelizmente, nós temos um número limitado de vagas, então se a gente tiver muitos inscritos, infelizmente, a gente vai ter que privilegiar os que estão para se formar, tá? Essa disciplina especificamente está em estágio final de aprovação, tá? Para a gente conseguir ofertar nas férias, mas pelo que a grade está nos passando, provavelmente vai dar tudo certo. Mesmo sem ela, os alunos até conseguiriam se formar em 2023/1, tá? Mas fica um pouco mais difícil organizar os horários, por isso que a gente está ofertando ela, tá? Para quem está no curso e gostaria de cursar ela e ficou triste de talvez não conseguir uma vaga, fique tranquilo que terão outras oportunidades e você vai conseguir tranquilamente fechar estas 285 horas extensionistas. As disciplinas extensionistas têm um aspecto muito legal, que é o seguinte. Vocês concordam comigo que vocês precisam cursar 2.400 horas para finalizar o curso? Todo mundo já entendeu, eu já falei umas 15 vezes. Ótimo. Não, tipicamente, uma disciplina normal, vamos supor que a disciplina tenha 2 horas semanais, aulas semanais, certo? Uma disciplina normal, 2 horas semanais equivale a 15 vezes 2. Então, cada hora semanal é 15 horas. Cada hora aula semanal equivale a 15 horas por semestre, vezes 2, 30. Tipicamente, no curso, a gente tem mais 15 horas à distância para cada disciplina. Então, uma disciplina de 2 horas semanais, ela corresponde para o semestre a 45 horas. Tipicamente é isso. Disciplinas extensionistas têm uma grande carga que é extensionista, fora de sala de aula, trabalhando com a comunidade. Por exemplo, gestão de produtos digitais e conceitos ambientais aplicados às TICs, ela tem 2 horas aula em sala por semana, que seriam 30 horas semestre, e as outras 60, porque dá 90, né? As outras 60 são extensionistas. Na prática, das 2.400 horas do CBPC, você está matando 90 horas com uma disciplina extensionista. Você percebe que você está conseguindo ganhar uma grande quantidade de carga com uma disciplina por ela ser extensionista. Tá? Para quem está olhando de fora, pode parecer, poxa, mas será que isso faz sentido? Será que isso está certo, né? Bom, é assim, com certeza é assim, tá? Mas a atividade prática, a interação entre as pessoas, para você ensinar, para você realizar atividades com aquilo que você aprendeu, ou com a comunidade externa, né, com aquilo que você aprendeu, é uma das formas mais eficientes de você memorizar, de você aprender, entende? Então, é uma ótima forma de aprendizado, tá? É um ótimo mecanismo para aprendizado. Bom, falei. Daqui a pouquinho eu vou voltar para aquelas tabelas lá da grade, né? Explicar um pouquinho mais. Mas e as vantagens? Então, eu mandei isso por e-mail para vocês, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. Bom, quais são as vantagens presentes no novo projeto pedagógico de curso de sistema, tá? Bom, primeiro seria, então, a flexibilização da grade, né? Antigamente a gente tinha uma disciplina, antes nós tínhamos uma disciplina, optativa, uma
E agora nós temos 35% da grade total em disciplinas optativas. Estudados 840 horas optativas, né? O que significa isso? Você vai ter mais flexibilidade para cursar o curso com aquilo que você gosta. Conforme eu falei, num primeiro momento a gente vai ter um conjunto um pouco mais limitado, nós temos apenas 4 trilhas e algumas isoladas de profissionalizantes, né? Mas a cada semestre nós vamos adicionar cada vez mais disciplinas, principalmente disciplinas que já são ofertadas por outros cursos, né? Principalmente disciplinas que já são ofertadas por outros cursos. Segunda grande vantagem seria a remoção do TCC, pessoal. Os alunos costumam demorar de 1 a 3 anos para concluir. Raríssimos alunos concluem o TCC em um semestre, no caso do TCC 2, né, em um semestre. Raríssimos. Então, isso era um grande problema de retenção, em que nós vamos, então, eliminar, porque não é o enfoque do curso, né? Nós temos outra perspectiva. Nós queremos um rápido ingresso no mercado de trabalho, né? Não é interessante nem para nós, nem para o mercado, que vocês fiquem 2 anos para concluir um TCC. Remoção das atividades complementares. Nós não temos mais a necessidade das atividades complementares do novo curso. Então, seriam 120 horas aproximadamente, a menos de requisitos que vocês teriam que cumprir. Obviamente, antes nós tínhamos as atividades complementares. Redução da carga horária total em disciplinas. Então, nós tínhamos antes 2.550 horas e agora nós temos 2.400 horas. São 150 horas a menos em disciplinas. 150 horas, pessoal, se a gente considerasse que todas as disciplinas seriam em sala de aula, dariam 10 horas aula, né? Divide por 15, né? Deu 10 horas aula. Seriam 2 dias de aula, tá? Num semestre inteiro, né? Redução da carga total de estágio para 360. Nós ainda temos os estágios, mas em vez de 400, agora nós temos 360, que são 40 horas a menos para a finalização do estágio. Criação de trilhas de aprofundamento e optativos profissionalizantes, o que possibilita a fácil inclusão de disciplinas no curso. Por que eu estou colocando assim, pessoal? Antes a gente não tinha, nós tínhamos 90 horas optativas e não tinha o que mexer naquilo. Era aquilo e pronto. Com 750 horas de profissionalizantes e 90 horas de optativas e humildades, a gente pode incluir à vontade disciplinas 750. Então, se a gente achar que o curso seria muito legal para alguns alunos do curso cursar algumas disciplinas, principalmente se já estiver disponível em outro curso, a gente também pode cuidar dentro, mas daí existe uma questão de carga e tal. Mas seria muito interessante para os alunos de curso. Determinadas disciplinas, nós podemos incluir essas disciplinas dentro do PPC de Sistel, de maneira que o aluno vai poder cursar sem precisar pedir convalidação, sem precisar de nada. Ele vai poder cursar e já vai contar dentro daquelas 2.400 horas que o aluno tem que cursar para a conclusão do curso. Isso é ótimo, porque o aluno faz o que ele gosta. Isso é a melhor forma de você motivar o aluno. Então, isso aqui é uma grande vantagem, né? Além disso, nós criamos a ideia de trilhas de aprofundamento, né? Para conseguir direcionar um pouquinho mais, organizar um pouco mais algumas disciplinas, nós podemos no futuro também adicionar novas trilhas de aprofundamento. Lembrando que são necessárias 2 disciplinas para você concluir a trilha de aprofundamento e, na grade nova, você precisa concluir 2 trilhas de aprofundamento. Então, cursar 2 disciplinas em 2 trilhas, né? Seriam 4 disciplinas no total, 2 em cada. Aqui vem algo que eu não falei ainda, né? Alguns de vocês já sabiam, mas eu não falei ainda, né? Possibilidade de se manter um dia por semana não presencial. Nós organizamos a grade de maneira a que nós tivéssemos um dia por semana em que seria destinado a disciplinas apenas com atividades não presenciais, tá? Os professores, nesse dia, os professores tentaram marcar eventualmente encontros síncronos com vocês, para vocês estarem presentes no mesmo momento que o professor, mas em muitas vezes vocês será síncrono mesmo e vocês terão que acompanhar o conteúdo de maneira remota, né? Então seria uma disciplina que a gente chama de EAD, né? Na prática, isso significa que você vai precisar ir um dia por semana a menos na universidade. Que dia será este da semana, né? Acho que isso é uma resposta meio óbvia, né? Obviamente, nós escolhemos a sexta-feira, que é o dia que mais gera problema, tanto para alunos como para professores, né?
Então, a sexta-feira será o dia, então, que nós teremos apenas atividades não presenciais nas disciplinas. Pode ser que o professor marque algum encontro síncrono com vocês eventualmente, mas a maior parte do conteúdo será assíncrono. Então, vocês deverão fazer o conteúdo e daí ir conversando com o professor através dos meios que ele disponibilizar para o andamento da disciplina. Tá? Adição de disciplinas extensionistas que permitem ao aluno concluir parte da carga do curso em atividades fora de sala. Eu dei o exemplo da disciplina da professora Simona Crossetti e da professora Rosângela, em que vocês têm 2 horas em sala de aula, e seriam 30, né? E o resto é associado à extensão. Então, nesse caso específico, na real, seriam 30 horas em sala e 60 horas fora de sala, na atividade de extensão. Tudo bem que dá um pouquinho de trabalho na atividade de extensão, dá, mas você consegue matar uma grande quantidade de carga com isso, do curso, tá? Com as disciplinas extensionistas. O mesmo ocorre para Smart Projects e Smart Challenges, a mesma lógica ocorre. Possibilidade de conclusão antecipada em um semestre para ótimos alunos através das disciplinas optativas ofertadas por outros cursos e das atividades extensionistas. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu mostrei a grade para vocês. As optativas estão em 5 semestres e não em 6. Se você deixar a sua grade organizada e buscar tudo que for possível em outros cursos, etc. e tal, para vocês que estão cursando é um pouquinho mais difícil, mas com um pouquinho de sorte, bastante organização, vocês conseguem ou concluir em 5 semestres, ou ter só uma disciplinazinha lá no último semestre. Vai depender muito, e como a gente tem muitas disciplinas fora, isso é até difícil de eu falar, porque às vezes você consegue encontrar a introdução ao banco de dados, você cursa lá no DAINF, de tarde, de manhã. Eu nem vi que estava ofertado naquele semestre. E pronto, você cursou e já está tudo certo, já está dentro da grade Citel. A disciplina de programação de computadores, se você vai lá e cursou lá na eletrônica, direto, numa disciplina de eletrônica de tarde. Eu nem vi que vocês cursaram. Não preencheu sua carga dentro da parte da noite. Então, você consegue adiantar. Antes, a gente não tinha isso. As disciplinas de Citel eram só de Citel. Agora, não, várias disciplinas, elas são de vários cursos. Então, depois que vocês fazem as matrículas de disciplinas, e você tem a parte de inclusão, vocês vão conseguir enxergar disciplinas de outros cursos que têm relação com a nossa grade e vocês podem incluir caso vocês tenham disponibilidade de horário. Eu sei que muitos de vocês trabalham de tarde, de manhã, não tem como fazer nada de tarde de manhã, mas às vezes, em alguma situação específica, isso pode ser utilizado para você adiantar a sua grade, tá? Mesmo para os alunos que não conseguirem cursar quaisquer disciplinas de tarde e de manhã em outros cursos, que não seria dentro do Sistel, e daí a disciplina ela é equivalente, você cursa e automaticamente é validada, porque é o mesmo código de disciplina, mesmo para esses alunos, pode ser possível a conclusão antecipada em um semestre. Pode ser possível, mas daí vai depender um pouquinho da sorte, tá? Daí realmente é difícil dizer, tá? Daí, por último, convalidação de todas as disciplinas já cursadas pelo aluno, que facilita a migração de grade. Conforme eu mostrei para vocês já, todas as disciplinas que você cursou, um asterisco lá para trabalho de conclusão 1, né, que não faria sentido, elas têm convalidação na nova grade. Está olhando para a nova grade, sabe? Quer ver se você já cursou ou não aquela disciplina? Olha a tabela de equivalência. Essa tabela também está disponível lá no o quadro 156, lá no PPC, tá, pessoal? Quadro 156. Olha lá, veja qual que é o nome da equivalência na nova grade. Conforme eu falei, todos os alunos que já estão no finalzinho do curso, todos eles já conseguiram fechar 90 horas em trilhas de computação e trilha em eletrônica para comunicação. Todos eles já fecharam as duas. Esse requisito eles já mataram. Muito possivelmente eles já ultrapassaram as 2.400 horas em... Bom, se eles estão no finalzinho, com certeza já, mas o pessoal que está no final, ou está muito próximo, ou está quase ultrapassando 2.400 horas. O que vai faltar? Uma coisa vai faltar para todo mundo, que é, obviamente, as 285 horas extensionistas. Solução para quem está terminando, fazer acabamento estruturado e daí, assim que começar o semestre, né, esse acabamento estruturado na prática seria de férias, né, e daí fazer 2 disciplinas de extensionistas que vão ter 4 opções, né, fazer 2 disciplinas extensionistas em 2023/1, tá? Eu falei, eu sei que não é muito
claro, né? Não é tão fácil de entender, porque a grade nova ela é especial, ela oferece muitas vantagens e ela tem algumas coisas que são bem peculiares, né? Mas espero que tenha, pelo menos, esclarecido muitas dúvidas, né? Algumas dúvidas que são mais comuns, né? Quando essa grade vai entrar? Obviamente, ela já vai começar a valer em 2023/1, tá? O PPC de Sistel foi o primeiro PPC de Curitiba a ser aprovado nessa nova leva de PPCs para atender ao MEC, tá? Então, ele foi o primeiro, tá? Porque a gente realmente se adiantou e fez um bom trabalho. Todas as disciplinas do PPC estarão disponíveis para os alunos 2023/1. Eu mostrei várias disciplinas, né? Tem algumas disciplinas que, infelizmente, a gente não vai poder ofertar. Por quê? Porque o pré-requisito dela é uma disciplina nova. Então, por exemplo, o Linux avançado tem como pré-requisito o Linux básico. A gente até vai tentar contornar essa situação, mas muito provavelmente não vai ser possível. Então, não vai ter como. Se a gente colocar Linux avançado, ninguém vai se inscrever, porque ninguém vai ter o pré-requisito que é Linux básico. Então, isso vai ser uma questão que nós até vamos tentar contornar, mas muito provavelmente o Linux avançado não vai entrar, tá? Por exemplo. Então, algumas disciplinas específicas em 2023/1 não vão poder entrar porque o pré-requisito dela é uma disciplina da nova grade, tá? Quem será migrado de grade? Bom, de maneira geral, todos os alunos serão migrados, principalmente porque para todos os alunos, para quase todos os alunos vale a pena. Para quase todos os alunos só tem vantagem. Tá? É tão bom, mas tão bom. E é difícil fazer isso. Vocês percebem que a gente teve que trabalhar bastante para que isso fosse possível. Para quase todos os alunos, migrar de grade significa um curso mais compacto, um curso mais flexível, um curso com uma carga, uma possibilidade de você conseguir terminar um pouquinho antes, que é ótimo para a gente, para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não está interessado em vocês ficarem 5, 10 anos, 10 anos não dá, mas 6 anos do curso de tecnologia. Como eu falei, a tecnologia, muitas vezes os alunos ficam 5, 6 anos. O de engenharia, eles ficam 8 anos. O mercado de trabalho não está interessado nisso. O mercado de trabalho quer que vocês ingressem no mercado, entende? Não é interessante para ninguém que vocês fiquem muito tempo no curso, entende? É interessante realmente entregar ao mercado um profissional formado com qualidade, né? Enfim, tem várias vantagens que eu acabei de listar, né? Daí você fala, poxa, professor, mas eu sou um aluno especial. Eu sei que você falou que para muitos, para todo mundo vai valer a pena, mas para alguns não. Eu sou o aluno que não vale a pena. Estou terminando o curso, para mim não vale a pena, não vale. Eu estou no finalzinho, eu estou com o TCC pronto, não vale a pena. Ok, se para você não vale a pena, me manda um e-mail para cotel-ct@utfpr.edu.br solicitando sua permanência na grade antiga. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o seu histórico e vou discutir com você. Porque às vezes você acredita que não vale a pena para você. Mas, eu conversando com você, você percebe que não é bem assim. Ou, às vezes, realmente a situação é especial. Vale a pena mesmo você continuar na grade antiga. E daí eu falo, não, tudo bem, realmente para você vale a pena e a gente vai manter você, então, na grade antiga. Serão a exceção da exceção, pessoal. Serão poucos alunos, mas vão ter uns 5, 10 alunos que vão ficar na grade antiga, tá? Vai ter, tá? Mas serão pouquíssimos alunos, até porque, assim, é uma questão de recursos humanos mesmo, entende? Se a gente não tivesse essa postura de migrar todos os alunos ou não e deixar apenas as exceções, nós seríamos obrigados a não migrar ninguém e deixar com que apenas os novos alunos que entrassem em 2023/1 estivessem na nova grade. O que muitos cursos vão fazer. Muitos cursos vão fazer isso. Então, todo mundo fica na antiga e apenas os novos que entram em 2023 ficam na nova. Só que como para a gente o aluno é muito vantajoso para o aluno atual, daí a gente achou melhor, nós temos esse direito, né? Nós temos esse direito de fazer isso, nós somos a melhor para o bem da grande maioria, para o bem de 95% dos alunos, fazer essa migração e daí tratar as exceções. As exceções a gente trata, a gente conversa, vê o que é melhor, e conversa e chega numa solução que seja boa a todos, tá? Posso cursar disciplinas similares barra equivalentes de outros cursos da UTFPR e solicitar a convalidação? Pode. Em alguns casos, ela não vai ser nem similar, ela vai ser a mesma disciplina. Então, a gente vai ofertar uma disciplina e eletrônica vai ofertar a mesma disciplina em outro horário, de tarde, outro horário. Pode, você pode fazer ela. Ah, a gente vai ofertar lá a introdução do núcleo de dados. De repente, da INF, porque é o mesmo código. Ele também oferta, sei lá, a introdução do núcleo de dados de tarde. Você pode cursá-la de tarde. Programação de computador também pode ser questão do Dyna. E conforme nós fomos adicionando disciplinas na grade, isso vai ser cada vez mais comum em optativas, né?
em opções para você escolherem. Isso vai ser cada vez mais comum você poder cursar em outros horários o mesmo código da disciplina. Se for o mesmo código da disciplina, não precisa solicitar nem convalidação, é automático, é a mesma disciplina, tá? Foi falado que a trilha de eletrônica para comunicação será cursada no curso de engenharia eletrônica. O que isso significa? Na prática, né, tais disciplinas têm uma carga matemática mais pesada, pessoal. A verdade é essa. Os alunos que já cursaram, ok, né, já cursaram, tá? Nós estamos aqui falando e tal. Para os alunos novos, que se gostam muito de eletrônica, falam, professor, eu sei que você está falando, mas eu consigo vir visitar a universidade alguns dias, eu dou um jeito, e eu quero seguir a parte da eletrônica para a comunicação. A carga matemática das disciplinas que você terá que cursar no futuro, dentro dessa trilha, é mais pesada. Por conta disso, para o aluno que quiser seguir esse caminho, eu vou sugerir que ele faça todas as disciplinas possíveis na eletrônica. Daí eu vou falar, olha, essa para essa para essa, passar uma tabelinha para ele. Em vez de você cursar essa, você cursa essa. Daí eu vou passando disciplina por disciplina. Porque ele tem essa carga, para que ele consiga se preparar para cursar as disciplinas de eletrônica para comunicação na eletrônica. Na prática, ele vai estar cursando disciplinas na eletrônica, vai concluir o curso do Sistel, mas daí ele já vai ter uma grande carga na engenharia eletrônica na conclusão do curso dele, tá? É um caminho bem específico, pessoal, e assim, não é para sair fazendo sem pensar. É um caminho, e é um pouco diferente do principal enfoque do Sistel, tá? Não é nosso principal enfoque, tá? É um caminho alternativo, né? Oi, tudo bom? Desculpe estar interrompendo, só uma dúvida. No caso, você falou sobre as trilhas, né? Uhum. Aí, no caso, o aluno vai ter que escolher, por exemplo, se ele vai querer ir mais para a área de TI, de redes, ou mais para a área de eletrônica, como é que vai ser? Então, o que acontece é o seguinte, você não precisa escolher do ponto de vista fazer um checklist, eu quero escolher para onde eu vou. Não, porque a trilha, vamos pensar em termos de números, certo? Eu falei que são 750 horas de optativas profissionalizantes, certo? Uhum, sim. Só que, pensa comigo, quantas horas você vai ter que concluir em trilhas? Olhando para essa tabela. Quantas trilhas você vai ter que fazer? Deixa eu ver, duas trilhas de Duas. estilo. Duas. Quantas horas em cada trilha, minimamente? 90 horas. 90 vezes 2? 180. Você percebe que tem uma grande diferença de números aí? Você tem que concluir 180 horas dentro das 750, então 180 horas nas trilhas, Uhum. sendo que, na prática, você vai ser capaz de cursar, por exemplo, o que os alunos tipicamente farão, tá? Vamos ser bem específicos. O que tipicamente os alunos farão para esse primeiro momento é fazer a trilha de computação, fazer a trilha de sistemas inteligentes e fazer a trilha de sistemas operacionais. Uhum. Tipicamente, agora, os alunos farão isso, tá? Tipicamente. Não obrigatoriamente, talvez eles façam apenas duas delas, mas tipicamente os alunos farão isso. Por quê? Porque ele vai cumprindo as 750 horas e essas disciplinas vão estar bem encaixadinhas na grade dele. Conforme eu for adicionando ao longo dos semestres novas trilhas e novas optativas, daí você vai ganhando cada vez mais poder de decisão, percebe? É uma Uhum. atitude inicial do curso para que esse poder de decisão esteja cada vez mais na mão dos alunos, entende? Mas nós vamos adicionando mais trilhas e mais disciplinas optativas ao decorrer. Obviamente, além das trilhas, nós temos também as optativas isoladas, né? Então, essas optativas isoladas, que elas vão aumentando também ao longo dos semestres, essas optativas isoladas, elas também serão utilizadas para a conclusão das 750 horas. Você percebe que, então, você tem que escolher, tem que, mas, ao mesmo tempo, naturalmente, você já vai acabar fazendo algumas trilhas, entende? Uhum. Sim, sim. Vai ser mais uma questão, assim, na prática, num primeiro momento, sendo bem direto, num Uhum. primeiro momento, vai ser mais uma questão assim, eu quero ficar mais aproximado de tal trilha do que tal de tal trilha. Entende? Na Entendi. prática, vai ser isso no primeiro momento, entende? Conforme as coisas forem avançando, conforme o número de trilhas aumentar, daí você vai ter cada vez mais poder de decisão de, às vezes, não cursar nada em uma trilha e cursar alguma coisa na outra. Eu acho que a única exceção que vai entrar para os novos alunos é a trilha de eletrônica para a comunicação, que conforme os novos alunos entrarem, eles vão ter cada vez menos carga nessa trilha até chegar a zero, a não ser o aluno que realmente vai para a eletrônica, entende? Ah, Entendeu? tá. No caso, eu pretendo fazer essa trilha mais para eletrônica, né?
E daí duas, né, que eu posso fazer, né? Isso, só que assim, daí vem essa já é uma pergunta, né? Daí vem uma questão, daí, assim, depois você me manda um e-mail, então, porque o que que eu vou recomendar? Se você quiser realmente fazer isso, é a necessidade, tá? Trilha para-eletrônica, a necessidade dessa trilha específica de algumas disciplinas à tarde, infelizmente, tá? Com Porque, certeza. assim, é uma questão da gente conseguir deixar a trilha bem focada naquilo que ela quer resolver, entende? E, Entendi. além disso, além dessa questão de o aluno ter a disponibilidade de cursar algumas disciplinas à tarde, algumas disciplinas que estão em Sistel, tem equivalências na eletrônica e eu vou pedir para você cursar as equivalências na eletrônica e não fazer esse zero, para que você tenha uma base matemática cada vez maior, entende? Não, tá certo, porque aí senão, tipo, vai ficar um ensino da eletrônica, assim, muito por cima, muito defasado, assim, né? Tipo, se for só Isso, no Sistel. isso mesmo. Mas depois me manda um e-mail certinho e a gente analisa o seu caso certinho. Eu acho que para esses casos, os que realmente querem, eu acho que vale a gente conversar para Uhum. seguir esse caminho, vale a gente conversar e explicar certinho, né, com calma, o que, que isso significa, tal, e a gente dá uma olhadinha no mapa, na grade, para que você entenda bem a escolha e, assim, óbvio, você depois pode mudar de ideia, não tem problema nenhum, basta você, não gostei, volta e continua fazendo as outras optativas, entende? Não é um problema, sabe? Não é, também se você mudar de ideia, também não é um problema. Tá? Bem, Perfeito, já tô acostumado também a vir à tarde também para faculdade, então para mim não. perfeito, perfeito. Mas obrigado aí, professor, pela explicação. Eu já estava, na verdade, no final, né? No finalzinho aqui dos slides, em que eu já ia mostrar a questão do e-mail, algumas recomendações de você sempre olhar os e-mails, etc e tal, o nosso grupo de avisos do WhatsApp, que os alunos que estão aqui provavelmente já estão lá também, né? E então no meu e-mail principal aí para contato, né? Pessoal, acho que a gente pode começar com dúvidas mesmo, né? Uma sessão especificamente para dúvidas. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Mais alguma pergunta? Pode. Lucas, pode falar, Lucas. No documento PDF lá que o professor mandou, Aham, na página 134, onde fala aham, detalhamento da carga horária EAD das unidades curriculares obrigatórias. aham. Lá não consta a disciplina comunicação oral e escrita. Daí eu fiquei na dúvida se essa é uma disciplina obrigatória ou não. Provavelmente foi só uma. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Nós vamos mexendo em tanta coisa, pode ser que seja só algo para retificar, mas deixa eu dar uma olhadinha nela, peraí. Então, ó, comunicação oral e escrita não tem carga EAD, né? Aí por conta disso não tá naquele quadro, mas ela é obrigatória. E isso, é obrigatório, cara. Ah, tá. É só essa dúvida mesmo. Uhum. E assim, comunicação oral e escrita, nós em 2023/1, nós vamos ofertar duas versões, duas horários dela, né? Dois horários diferentes dela. E ela, pessoal, a equivalência dela é técnicas de pesquisa acadêmica, né? Então, para quem já cursou técnicas de pesquisa acadêmica, já mata ela, né? A tabelinha, pessoal, acho que é 154, né? Vamos ver lá. Para 134 a página. 154. Uhum. Peraí. Vamos voltar na nossa cola aqui, peraí. Vamos ficar procurando. 156. É mais fácil olhar, né? Tá? O 5, 156. Está na página 147. Né? Então, o quadro 156, nós temos, então, a tabela com as equivalências entre o que vocês já cursaram e o que vocês... o que é a equivalência na nova grade. Pessoal, conforme eu falei, nós vamos tentar, na medida do possível, organizar de maneira que vocês consigam colocar as disciplinas preenchendo a sua grade, né? Mas ainda que você, por algum motivo, não consiga, em 2023/1, preencher completamente sua grade, você pode tanto tentar buscar disciplinas que são completamente EAD,
para você, né, já ir concluindo parte da grade a mais aí, conseguir ficar bem ocupado durante todo o período, quanto ter a noção de que, né, embora que talvez, como há uma mudança de grade, podem haver alguns problemas aí de organização de horário para vocês, por conta das disciplinas que vocês já cursaram, tem que lembrar que tem aquela questão do sexto período, né? No nova grade não tem nenhuma obrigatória no sexto período, né? Então, tecnicamente, mesmo que você não consiga fechar tudo bonitinho no próximo semestre, embora óbvio que todo mundo vai tentar, você na prática não vai estar atrasando em um semestre o curso, entende? Não vai ser isso que vai estar acontecendo, porque o curso é de 6 semestres, entende? Então, só talvez não seja possível, por uma questão lógica, por uma questão matemática mesmo, a conclusão em 5, ok, entende? Mas você ainda vai conseguir concluir em 6, entende? Assumindo que você não tem nenhuma grande dependência aí que travasse essa possibilidade, entende? E como nós temos uma carga extensionista muito grande, uma carga das disciplinas extensionistas, como elas têm uma carga muito grande, aquela carga de 750 horas, ela pode ser concluída em grande parte em disciplinas extensionistas. Isso vai possibilitar com que você, então, consiga fazer boa parte da carga nelas. Então, isso você consegue aproveitar bem, entende? Eu já falei mais sobre isso, quando eu estava falando das extensionistas, acho que também não preciso ficar repetindo. Eu acho que é óbvio que o mais importante aqui, que é um requisito importante, é que você vai ter que cumprir todas as obrigatórias, tá? As obrigatórias estão nesse quadro, você tem que cumprir todas, observando as equivalências do que você já cursou, claro. Tá? Próxima pergunta, pessoal. Jaqueline? Prof, bom dia, uma dúvida. O senhor colocou ali 2 novas disciplinas no primeiro período, né? Uhum. Essas 2 novas disciplinas que a gente não cursou. Qual que é a outra além de comunicação que você falou? Comunicação oral e escrita, e a outra é introdução à prática de eletrônica com microcontroladores modernos. Então, a introdução à prática, ela vai ter como equivalente o laboratório de eletricidade, tá? Nós realmente tentamos fazer a equivalência na medida do possível, isso é bem comum, tá, pessoal? Às vezes vocês vão olhar para a ementa da disciplina antiga, para a ementa da disciplina nova, o professor tem uma similaridade, mas não é tão similar assim. Será que, né, faz sentido essa equivalência? É normal, todos os cursos da mudança de grade fazem isso. Tentam ser permissivos na hora de fazer as equivalências, de maneira a possibilitar a beneficiar os alunos, entende? É algo necessário, entende? Pode continuar com a sua pergunta, desculpa, Jordana. Não, perfeito. Então, nesse caso, como, por exemplo, eu já fiz laboratório de eletricidade, essa eu não precisaria cursar, ficaria faltando, digamos assim, do primeiro semestre a comunicação oral escrita, né? Isso, mas daí observe o seguinte, bem observado, perfeito. Só observe o seguinte, comunicação oral escrita teria equivalência na técnicas de pesquisa acadêmica da grade antiga do 4º período. Então, na prática, você eu não precisaria vai ter duas turmas de número. comunicação oral escrita do 23/1. Então, se você conseguir ou encaixar ela agora, ok, ótimo, encaixou. Não conseguiu, encaixa no próximo semestre. Não é um problema, entende? Porque ela, assim, daí entra uma questão que não tem como vocês saberem olhando por cima, tem que olhar específico. Ela não é pré-requisito para nada. Nós teríamos, sim, alguns pré-requisitos que não estavam previstos na grade antiga, pessoal. Isso é um detalhe importante, acho que talvez eu tenha falado por cima, mas teremos, sim, alguns pré-requisitos. Porque, pessoal, estava dando muito problema. O cara queria fazer avançada sem fazer o básico, tá? De todo tipo. Do que, professor? De todas as áreas. Redes, por exemplo, redes 2 precisa de redes 1, né? Cálculo precisa de pré-cálculo, entende? Coisas básicas, entende? Tem que ter o pré-requisito. Senão o aluno, né? Programação de computador precisa de algoritmos. Volto a dizer, algoritmos tem lá equivalência na grade antiga, programação de computador também tem equivalência na grade antiga, né, e assim por diante, tá? Mais alguma coisa? Não, perfeito. Não, ficou claro, prof. Obrigado. Tá. E assim, pessoal, é óbvio que nós vamos tentar fazer o melhor possível para encher a grade de vocês 2023/1, tá? Mas 2023/1 vai ser bem peculiar porque é a mudança, entende? Então, enquanto a gente vai tentar fazer o melhor possível para encher a grade de vocês, pode ser que fique um buraco aqui e outro ali, tá? Infelizmente, para vocês, no caso, né?
Porque, infelizmente, muita variável que a gente está lidando. Mesmo assim, isso não vai atrasar o curso de vocês. Só vai significar que você vai ter um semestre um pouco mais tranquilo, só isso. Tá? E tentem preencher a grade, né? Claro, tentem preencher a grade. Olha lá, veja, tem uma optativa lá da frente, faz a optativa. Tem. Ah, ficou muito livre? Faz alguma EAD que seja só EAD. Você não precisa do horário, entende? Daí você faz uma EAD, você preenche seu tempo, entende? Próxima pergunta? Professor, Diga, Sérgio. vamos lá. Eu estou praticamente formado, só vai faltar o TCC, entregar lá o estágio, entregar as atividades complementares. Aham. Digamos que eu decida por não fazer o TCC e preencher com alguma dessas matérias que eu achei interessante. Aham. Quantas matérias mais eu tenho que fazer caso eu realmente conclua as 3 que me faltam? Você precisa... Ah, tá. É que você tem 3 que te faltam ainda, né? Eu estou cursando agora, né, nesse semestre. Então, todos os alunos, independente da situação deles, terão que fazer 285 horas extensionistas. Então, por exemplo, se você decidir por esse caminho, muito provavelmente a gente vai ter acabamento estruturado na prática em janeiro, tá? Muito provavelmente, a partir da segunda semana de janeiro. Muito provavelmente. Eles estão só finalizando detalhes lá, então muito provavelmente vai afetar. O que eu recomendo? Já faz, se for possível, cabeamento estruturado na prática, em janeiro agora, porque daí você já mata 105 horas extensionistas, das 285 horas que você tem que fazer. E daí vão ficar faltando 2 disciplinas para você cursar extensionistas. Pode ser Smart Projects, Smart Chains, pode ser Smart Projects e conceitos ambientais aplicados às TICs. Deixa eu abrir aqui, senão eu fico me enrolando. Tá. Qualquer uma dessas disciplinas aqui. Qualquer uma das 2. Mesmo que você não faça cabeamento estruturado na prática, em janeiro, ainda assim você deve conseguir concluir as 285 horas nesse conjunto que está abaixo, porque vai ter horários distintos, entende? Smart Projects e Smart Chains devem ser na segunda-feira, conceitos ambientais, uma vai ser na segunda e gestão vai ser na quarta-feira. Então você consegue pegar Projects e Challenges, ou ambientais e Challenges, ou Challenges e produtos, ou Challenges e... Entende? Você consegue. Entende? Inclusive pegar 3, né? Daí você teria a segunda preenchida e a parte da quarta-feira. Tem mais um detalhe. Elas são extensionistas. O que significa isso? Significa que elas têm uma grande carga fora de sala de aula e é possível que até a carga em sala de aula seja um pouco mais, enfim, mais dinâmica, né? Tá. Essas são extensionistas. No meu currículo eu já tenho a opção aquelas de enriquecimento curricular. Isso não vai ter valor nenhum. Desculpa, não entendi. As que eu fiz de enriquecimento curricular, que eu fiz na época da pandemia, né? Eu fiz de outros campos, algumas matérias. Essas têm algum peso ou não? Então, se elas tiverem carga extensionista, conta. A gente consegue dar um jeito. Se ela tiver uma carga extensionista cadastrada, eu até consigo. Mas, assim, tem que ver se elas realmente estão cadastradas como extensionista, com projeto de extensão, o buraco é mais embaixo. Não basta o professor falar que entende? Eu preciso meio que da prova, entende? Todas as disciplinas que nós vamos ofertar tem um projeto de extensão associados a ela, tem uma série, tem uma resolução extensionista, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta de maneira clara, você terá que cursar 3 disciplinas extensionistas. Ponto. É isso. Perfeito. Mas, assim, isso representa poucos encontros mensais na segunda-feira, porque Smart Projects e Smart Chains são encontros mensais, faz 1 ou 2 encontros por mês, e o resto é tudo fora trabalhando. E ambientais e produtos digitais, daí sim, vai ter umas 2 aulinhas lá na segunda ou na quarta. Elas são, assim, do ponto de vista, na universidade elas são tranquilas, a maior parte do trabalho é fora da universidade. Legal. Ou trabalhando no seu computador em casa, ou trabalhando em ambientais, acho que nós temos alguns, a Simone Prostad tem alguns jardins que ela cuida e tal, então tem um pouquinho fora de sala de aula. Legal. Essas grades já estão disponíveis ou vão ficar disponíveis a partir do próximo semestre? Vai ficar disponível a partir do início do próximo semestre. Assim que eu tiver definido 100%, eu vou mandar para vocês por e-mail o que eu sugiro que vocês cursem
para cada semestre do curso. Eu sei que é complicado, você fala, professor, eu estava no terceiro, agora o sistema está dizendo que eu estou no quarto, ou no segundo, ou no terceiro, enfim. Fica complicado para vocês, né? Mas é pelo menos dar uma base do que seria legal você cursar, pelo menos a ordem das coisas. Legal. Porque pensa, antes, a grade que eu vou passar para vocês, de sugestão para vocês cursarem, ela vai ter até o quinto, não vai até o sexto. Então, às vezes, você pode estar no quarto semestre hoje e o sistema te joga para o quinto ou para o terceiro, e assim, meio que não. Porque, né? Realmente é caso a caso, sabe? De qualquer forma, mesmo se você ficar esperançoso, poxa, nós temos um monte de disciplina que vão contar mais horas da parte extensionista. E eu já cursei um monte de coisa. Será que eu não vou conseguir adiantar o curso do ponto que eu estou agora? Pode até ser que sim, mas no mínimo, você terá que cursar as 285 horas extensionistas, 3 planos extensionistas, é o mínimo, né? Para concluir. 285, né? Isso, que seriam 3, é mais fácil pensar em 3, porque qualquer combinação das 3 que eu coloquei aqui, fecha. É porque, assim, ó, sem as extensionistas, né? O meu total de horas hoje no curso é 2.275. Sim. Só tem que verificar se nenhuma das que te faltam, das que você está cursando esse semestre, se nenhuma é obrigatória na nova grade. Porque daí, por exemplo, vamos supor que você reprove alguma disciplina esse semestre, certo? Uhum. Se ele não for obrigatório na nova grade, você não precisa cursar na nova grade. Entendeu? Entendi. Tem que olhar se ela é obrigatória na nova grade. Ver a equivalência, né? E se ela é obrigatória na nova grade. Se ela não for, você não precisa da aprovação. Assim, é bom ter, porque ela vai no seu histórico. Tá? E daí vem uma outra questão que eu não falei, né? Mas tudo que você cursar e tiver aprovação, o que você não aparece, mas tudo que você cursar e tiver aprovação, vai aparecer no seu histórico, dizendo, você cursou tal disciplina e teve aprovação com tal nota. Porque ainda que não esteja na grade nova como obrigatória, vai estar como optativa, é uma bagagem que você tem. Então, vai constar no seu histórico. Você mostrar numa empresa, eu cursei, tá aqui, eu cursei. Entende? É importante, tá? Não vai sumir do mapa. Não é como se você não tivesse cursado, entende? Não, legal então, pessoal. Obrigado aí. Mais alguém, pessoal? Até quando eu conversei com o colegiado do curso sobre essa nova estrutura, o colegiado ficou assim, olhando para mim, assim, falando, mas isso é possível? Mas a gente... Como é que funciona? Como é que funcionam as trilhas, né? Eu falei, não, isso é possível, já é feito pelos outros cursos. O que eu quero dizer com isso é que existem conceitos aqui que são novos. Para muitos de vocês é natural ter dúvidas, tá? Mas, né, nós vamos conversando e ao longo dos semestres, acho que, né, no máximo, até o início do próximo semestre, espero que já estejam bem alinhados. Diga lá, Gustavo. Bom dia, professor. Bom dia. É isso que eu ia comentar. Eu gostaria de agradecer o excelente trabalho que foi feito aí do PPC. A gente participou aí de algumas reuniões na interação aí do colegiado, que também que antecederam e que assumiu, né? Mas ficou bem interessante, bem flexível. Eu entendo que para muitos alunos aí mais liberdade pode ser angustiante, né? Qual selecionar, para onde ir, mas ficou muito bom assim, né? E isso facilita o pessoal poder se formar e seguir a carreira, né? E aqueles colegas que ficam muito tempo, né? Concordo bastante com o sofrimento do pessoal ali com o TCC. Daí a única pergunta que eu teria, né, que eu vim aqui, né, que eu ainda estava meio cético, assim, qual que seria a punição nossa, né, de sair o TCC, né, qual o castigo que a gente teria que cumprir em troca disso, né, porque o TCC, ele é complicado, a carga horária do TCC, sim, embora tenha lá, é pequenininha na grade, mas hora fora, né, de dedicação é bem extensa, e complicado, assim, dependendo do projeto ou do que você vai escolher, né, no caso na verdade antigo. Mas a saída do TCC é muito, muito valioso, assim, para todos. Eu entendo, assim. Você pergunta qual que é a contrapartida de ter saído do TCC, é isso? É isso, Gustavo? Isso. Não é uma exigência. Não é uma exigência para nenhum curso, na verdade. Não há um problema com relação a isso. Isso já é antigo, não é uma exigência, já faz muito tempo. Tá? Era só uma questão de decisão do colegiado mesmo, tá? E dá trabalho, grandes mudanças dão trabalho, né?
mudar de trabalho. E, inclusive, a mudança, ela sempre gera um pouquinho de ruído. Quando eu digo ruído, é ruído do ponto de vista de você conseguir executar a coisa de maneira apropriada, sabe? Então sempre dá muito medo da mudança, porque a mudança gera problemas. Mas você só consegue melhorar se você mudar, entende? Então não há um problema, não é um problema, sabe? A decisão de você falar, muitas vezes você pensa no trabalho de conclusão de curso, no sentido de preparar o aluno a fazer um trabalho bem executado e tudo mais. Mas assim, pessoal, a gente quer um curso com rápida inserção no mercado de trabalho. Nós queremos um curso flexível, nós queremos um curso que o aluno não fique perdendo tempo com coisas que não são o seu principal enfoque, né? Então, o direcionamento do aluno, de acordo com aquilo que ele mais gosta, sem exigir coisas que ele não tem tanta aptidade para aquele cenário específico, é o ideal, entende? Você não tem que ficar insistindo num ponto, ele não vai seguir aquele caminho, sabe? Não tem que ficar insistindo em algo que para ele vai ser só uma perda de tempo, sabe? Diga lá, Michael. Professor, eu observei que a matéria Projeto Integrador, ela tem uma observação que se refere a ser uma matéria transversal. O que isso significa na prática? Na prática, significa que você deverá executar os projetos integrador, assim como é hoje em dia, né? Utilizando aquilo que você viu em disciplinas do curso, ao longo do curso, tá? É só uma questão assim, eles pedem para que tenha algumas disciplinas que integrem aquilo que o aluno viu. Isso é uma exigência do própria DIEGRADE, PROGRADE e tudo mais, tudo bem? E para vocês isso é meio de indiferente, mas para o documento isso mostra o que ela representa para a gente, para o curso, entende? Além disso, por exemplo, pessoal, o projeto integrador é uma disciplina EAD na nova grade, projeto integrador. Então, por exemplo, você tem lá, deixa eu ver se agora me falha a memória, se o projeto integrador tem ou não tem pré-requisito. Eu até acho que tem, mas deixa eu verificar aqui. Vamos ver. Tem como pré-requisito a 3.3, tem como pré-requisito comunicações digitais. Né? Tem. Que é realmente, a ideia é realmente que você utilize aquilo que você já aprendeu. Se você não aprendeu ainda, como é que você vai utilizar, né? Faz sentido, né? Mas, e ela é EAD, então, se você já cumpriu lá comunicações digitais e sua grade ficou com algum buraco, coloca o projeto integrador, ela entra porque ela é não presencial, então você consegue colocar ela e você preenche aquele tempo que você vai ter disponível para trabalhar. Tá? Pergunta? Mais alguma coisa, Marcos? Eu estou no 5º período. Pelo que o senhor comentou aí, que cada trilha tem que ser feita 2 matérias, eu já me enquadro em 2 trilhas dessa. No caso, então, eu eliminei essa parte de trilha. E aí eu tenho que me focar na minha grade sobre as optativas que faltam, no caso, aquelas 570 horas, isso? O que eu sugiro? Primeira pergunta, identifique se falta alguma obrigatória da nova grade. Tudo bem? É um trabalho seu. Beleza. Veja o que você já cursou, veja as equivalências e olha para a nova grade e veja o que falta. Essas você precisa. Depois que você identificar o que falta das obrigatórias, isso o sistema vai te mostrar também, tá? No portal do aluno, assim que mudar todo mundo de grade, o sistema vai mostrar para você, tá? Ele vai mostrar. Inclusive quanto falta em cada uma dos itens. Depois que você identificar quais faltam de obrigatórias, você preocupe-se em fazer as optativas extensionistas. Tá? Existe mais um requisito que eu falei pouco, porque muitos de vocês já têm, mas é importante, está lá no documento, tá? Inclusive na apresentação, que é o seguinte, ó. Das optativas, isso é importante. Quem já cursou aliás, das optativas, nós temos 90 horas que deverão ser cursadas. Deixa eu baixar aqui.
em humanidades. Tá? Só que, se você pega esse conjunto aqui, ó, e você olha para essas duas disciplinas, conceitos ambientais aplicados às TICs e gestão de produtos digitais, as duas disciplinas são de humanidades. Então, para os novos alunos, né, as duas disciplinas são de humanidades e você já mataria tanto uma parte da extensionista quanto o requisito de 90 de humanidades. Você mata os dois de uma vez só. Deixa eu abrir mais uma coisa que é importantíssimo para essa discussão. Só um segundinho. Nós temos a tabelinha de humanidades também, tá, pessoal? Eu não foquei muito nisso, né? Nós temos apenas 90 de humanidades. Capítulo 5 é grande, bem grande, né? Muito estruturado, ó. Então, nós temos aqui várias opções de disciplinas de humanidades, tá? Várias, em vários horários, então cumprir essas 90 horas é fácil demais. O que eu sugiro que vocês cumprem essas 90 horas através dessas duas disciplinas, conceitos ambientais aplicados aos TICs ou gestão de produtos digitais. Por quê? Porque daí você já mata as extensionistas e a de humanidades, uma tacada só, tá? Se de 90 de humanidades, qualquer uma das duas conclui. Precisa de 285 de extensionistas, qualquer uma das duas mata 90 horas das 285, né? Então, cursar uma das duas, tá? E, além disso, nós temos várias disciplinas de humanidades, caso você queira fazer, você teria que fazer 90 horas, lembrando disso, né? Obviamente, conceitos ambientais aplicados às TICs estão lá, né? Obviamente, né? Uma está em ciências humanas, o digitais talvez esteja em... Ó, digitais está em sociais aplicadas, né? Que é também de humanidades, né? E, deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que essa seria a principal recomendação mesmo, tá? Realmente essa é a principal recomendação, é o carro forte, né? Ah, você gosta muito de música, lá tem umas disciplinas legais de música, quer fazer, faz. Você mata as 90 horas de humanidade, não tem problema nenhum, pode fazer, tá? Temos que caçar aqui onde está, mas estão lá. Cadê? Aqui, ó. Práticas artísticas musicais, grupos instrumentais 1, 2, tá vendo? E é 90 horas, inclusive, tá vendo? Já mata certinho, ó, bonitinho. Tá? É uma opção. Mas o que eu sugiro que vocês façam é uma das duas que a gente tem como carro forte, porque você mata duas tacadas, né, com uma disciplina só, né? Dois problemas com uma disciplina só. Perguntas? Pergunta, Gustavo. Então, eu tenho mais uma observação aqui. Aham. Como você comentou, que a primeira coisa que todos os nossos colegas devem fazer é verificar o cumprimento das obrigatórias. Daí eu estava aqui percorrendo o documento. Essa parte da obrigatória seria a página 114, lá onde tem o quadro 155. É isso, né? Se você puder, por gentileza, colocar ali para... O quadro 114? 114. Tá aqui, ó. Aqui, né? Se diz esse quadro. Não. Então, assim, vamos lá. Aqui nós temos a matriz geral, nós temos todas as obrigatórias aqui, tá bonitinho. Mas nós temos outro quadro, então, vamos lá, 114. Qual que é o número do quadro que você comentou, Gustavo? Quadro 155. Aí, ó. Então, ó, cuidado. Ó. O que seria isso? Isso aqui seria uma confusão que a Digrad pediu para a gente colocar no documento. Que rola o seguinte, eles pediram para a gente detalhar qual que é a carga horária EAD em cada disciplina em um único quadro. Coitado, pior que eu estou culpando a Digrad, não foi nem a Digrad. Quem pediu isso foi uma pessoa que está no COGEP, na verdade. Mas assim, isso aqui ignora, pessoal. Tá certo? Tá. Tem algum erro? Não tem. Mas não, isso aqui está produzindo qualquer carga não presencial nas disciplinas. Não é isso que você tem que olhar. O que você tem que olhar... Qual que é a página? Vamos lá em cima. Tá. Seria esta figura aqui colorida. As obrigatórias estão aqui, ó. Bonitinho. Tá vendo?
E daí assim, professor, mas tá difícil de olhar, então vamos descer. Não, eu acho que na 65 ali, professor. Pois é, esse que eu tô indo pra lá. Ó. E daí, começando lá na 64, isso mesmo, Emílio. Começando na 64, o Emílio ajudou, tá, pessoal, na revisão do PPC, ele é nosso bolsista aqui de apoio à coordenação, então ele ajudou na construção do PPC, depois vocês mandem um obrigado para ele também, tá? Vamos lá. Então, começando na 64, nós temos o resumo de todas as disciplinas semestre a semestre. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Quando eu falo todas as disciplinas obrigatórias. Tá? E daí, nós temos alguns quadros aqui que mostram por área de conhecimento e tal, e logo em seguida nós temos os planos, né, de cada uma das disciplinas. Né? Mas se você quer saber só qual que é a disciplina, olha naquela tabela grande colorida e depois olha semestre a semestre quais são as disciplinas que estão para cada período. Tudo bem? A tabela colorida fica na página... Páginas 59. Do documento 39, escrito aqui em cima, mas em cima do PDF 59, né? Assim. Figura 4, mais fácil. Figura 4. Figura 4, de maneira mais detalhada. Figura 4, geralzão. De maneira mais detalhada na página 64. Estamos lá na tela, no quadro... Como é que eu tenho do lado errado? Começando a tabela no quadro 7. Sim, perfeito. Primeiro período, depois segundo período, e assim por diante. É que eu percebi ali pela quantidade, por exemplo, se pegar, não sei se isso pode ser um benefício comparativo, se observar com a grade antiga, se tem ali para cumprir mais ou menos umas 40 disciplinas, 40, um pouco mais. Então, daí, obrigatórias agora, na nova grade, daí cai para 20. Daí o resto é extensionistas, optativas, assim, conforme a necessidade e o interesse do aluno. Isso. E as extensionistas, conforme eu falei, né, você ganha muita hora, né, porque você vai fazer a hora fora de sala de aula, né, e essas horas contam. Entendeu? Então você acaba cumprindo uma grande quantidade de horas, às vezes você faz conceitos ambientais, por exemplo, são 2 horas em sala, e são um total 90, então em vez de ter 30 horas lá cumprindo na sua grade, você vai cumprir 90. Por quê? Porque o resto você vai cumprir no sábado, não sei o quê, visitando os jardins e tudo mais. Diga lá, Mike. Desculpe, Gustavo, mais alguma coisa? É isso mesmo. Eu percebi esse detalhe que é bem pertinente, assim, de mais de 40. Verdade, Gustavo. Da ordem, na verdade, seria o André antes, né? Fala lá, André. Boa noite. Boa noite não, bom dia. Tudo bom? Professor, na verdade a minha dúvida é ao contrário do que o professor falou. Essa turma aí que vai ter no início de janeiro de cabeamento estruturado, ela vai ser extensionista. Porém, eu até mandei um e-mail pro professor, vou ficar no aguardo de uma resposta, se ela vai contar como não extensionista daí. Porque eu acho que o meu caso é um dos casos que vai compensar ficar na grade antiga, né? Entendi. O seu caso, o que falta para você? Só cabeamento estruturado e a optativa. E você já fez TCC já? Entreguei agora para o Moribe. A gente convalida, faz sim. Uhum. É bem específico o seu caso, e daí faz sim. Bem específico. Eu mandei e-mail para o professor. É bem peculiar, na verdade. Mas assim, a hora daí entra o uma professor questão. talvez fosse viajar, eu fiquei desesperado. Falei, nossa, e agora? Viu, André? Entra uma questão. Se você não for aprovado em cabeamento estruturado, teremos que ver. Então, se esforce, tá? Não sei. Com certeza. Tá? Não perca a oportunidade, tá? Beleza, professor. Era isso. Beleza. Obrigado. Michael? Professor, entre as matérias optativas, essas novas matérias que estão entrando aí nas trilhas, elas contam como optativa também ou não? Sim. Aquelas 750 horas são em optativas. Dentro das 750 horas,
Porque, assim, as disciplinas dentro das trilhas também são optativas. Só que a diferença delas para as optativas isoladas é que elas estão organizadas num grupo específico, entende? Nosso objetivo é, ao longo do tempo, aumentar as trilhas que a gente já tem e aumentar o número de trilhas também, entendeu? Mas elas contam sim, contam sim. Não há nenhum... Sua dúvida é essa, sobre a conclusão das 750 horas optativas, é isso, né? Isso, professor, porque o que acontece? Tem as isoladas, se eu não tiver interesse de fazer essas que estão isoladas, eu tiver interesse de fazer, por exemplo, computação em nuvem, conta como optativa, entra como Sim. nas É 750 horas? Trilha, as disciplinas da trilha, elas são optativas. Todas elas são optativas. O que significa optativa? Você pode ou não fazer. Entendeu? Todas as disciplinas de trilhas são optativas. Dentro do grupo de optativas, elas seriam optativas em trilhas. Daí nós temos optativas em disciplinas isoladas, entendeu? Mas elas são optativas. A principal distinção, e isso é importante eu chamar a atenção de vocês, é o seguinte. Nós teríamos as optativas profissionalizantes e as optativas de humanidades. Quase todas que eu estou mostrando para vocês são optativas profissionalizantes. As 750 horas você tem que cumprir em optativas profissionalizantes. Aí tudo certo. Só que existem algumas optativas que são de humanidades. A optativa de humanidade, por exemplo, deixa eu dar uma situação bem clara para explicar o porquê que eu estou enfatizando isso. Se você cursar conceitos ambientais aplicados às TICs e gestão de produtos digitais, as duas, você vai concluir no mínimo 90 horas em optativas de humanidades, porque essas duas aqui são de humanidades, só que você não vai matar nenhuma hora das 750 das optativas profissionalizantes. Olha aqui o requisito. 750 horas em optativas profissionalizantes, quase todas que eu mostrei lá são profissionalizantes. Das que eu mostrei da linha principal, as únicas que vão ser de humanidade vão ser essas duas mesmo. Aqui eu mostrei. E 90 horas de optativas na área de humanidades. Somando os dois, dá 840. Tudo bem? Essas duas distinções que são importantes, entendeu? Profissionalizantes e de humanidades. Essa distinção é importante. Professor, não entendi nada. O que eu tenho que fazer? Isso é a única coisa que eu quero saber. Faça ou conceitos ambientais aplicados às TICs ou gestão de produtos digitais. Ponto. Escolhe uma das duas e faça. Tá? Porque daí você mata as 90 horas de optativas de humanidades e pronto. Não tem problema. Tudo bem? Eu entendi que a sua pergunta era diferente, né? Mas não há nenhum problema. Ela vai contar sim, para a sua pergunta específica, tá? Mas daí a única coisa que você tem que observar é essa questão de ser de humanidades ou não, tá? Daí vocês devem estar falando, professor, como é que eu sei se uma disciplina é de humanidades ou não? No PPC, eu separo as disciplinas que são profissionalizantes, ó. Inclusive no documento também, né? Mas vamos lá. Tá, práticas. Só um segundinho. Aqui, ó. No quadro 39, a partir do quadro 39, eu vou mostrando as optativas das trilhas, tá vendo? Todas elas, quando a gente chama aqui de formação específica, elas são profissionalizantes, tá? Então, todas elas são profissionalizantes. Além delas, nós temos as isoladas, tá? Que também são todas profissionalizantes. Tudo bem? Elas que vão contar para os 750 horas que vocês têm que cumprir. Tudo bem? Que são exatamente os quadros que eu mostrei aqui, ó. Exatamente eles. Todos eles e esses caras aqui. São exatamente esses quadros. E daí lá embaixo, depois de mostrar todas as emendas das disciplinas profissionalizantes,
eu falo das disciplinas de humanidades. E daí, se vocês procurarem nas disciplinas de humanidades, ele separa por sub-área da humanidade, tá, pessoal? Mas se vocês procurarem nas de humanidades, vai estar lá o conceitos ambientais aplicados aos tipos, aqui, ó, de humanidades, tá vendo? Gestão de produtos digitais, também da de humanidades. Entendeu? Você não precisa necessariamente cursar essa, pode cursar qualquer uma das outras, tem um monte de opção, não tem só elas, inclusive é o seu gosto. Por que eu sugiro elas? Porque elas são extensionistas, né? Mas elas não são as únicas extensionistas de humanidades. Tem outras opções, ó, que o projeto STEAM, que eu não sei como é que vai ser a oferta delas, tá? Mas, ó, projeto STEAM aqui, ó, de humanidades e 120 horas extensionistas. Então, você vai matar 90 horas de humanidades e você vai matar 120 horas de carga extensionista. Tecnologia da informação e comunicação na educação, ó. Você mata 120 horas extensionistas e é de humanidades. Você pode cursar ela, tá aqui no documento, pessoal, não tem problema nenhum. Quando eu sugiro aquelas específicas, é porque eu vou conseguir ofertá-las de noite e eu sei que ela vai encaixar bem para os alunos, mas podem até ter opções menores. Só que eu não consigo garantir que elas vão ser ofertadas num dado semestre, num dado horário, coisa do gênero, entende? Tudo bem? Perguntas, pessoal? Diga lá, Kleber. Tem alguma restrição para quem quer fazer todas as trilhas? Não, pode fazer à vontade. Inclusive, pode fazer online, não tem problema. Pode ir fazendo. Tudo bem? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, então assim, eu vou então enviar por e-mail para vocês a apresentação, para vocês consultarem depois. Eu pretendo passar no início da semana que vem todas as salas, tá? Para falar, perguntar se vocês viram, não viram, divulgar o que foi falado. Nós tivemos uns 40 e poucos alunos no total, no máximo, aqui durante essa reunião. Então, muitos alunos, né, não viram, né? 20% só viu, então vai ter uma galerinha aí que não viu ainda esse conteúdo. Eu peço que vocês divulguem, inclusive, tá? É uma informação impossível não, importante, é que todos os alunos vão migrar, só não vão migrar as exceções. Existem algumas exceções, claro que existem, uns 10 alunos vão ser exceção, mas o resto, todo mundo vai migrar. Isso foi uma coisa necessária para o bem da maioria, tá? Não teria outra alternativa. Outra alternativa seria nós mantermos todos os alunos na grade antiga e só os novos que fossem entrando fossem na grade nova, e isso seria péssimo para 90 e tantos por cento dos alunos, e nós não iríamos fazer isso com os 90 e tantos por cento. Tudo bem? Eu agradeço a todos pelo tempo, né? Sábado de manhã, né? Discutindo sobre o curso, mas eu acho que é uma discussão extremamente importante. Eu espero que a discussão tenha sido proveitosa e espero que isso contribua, né? Para dar um gás aí para o nosso curso, para a gente ter um número cada vez maior de formandos com qualidade para o mercado, para que a gente consiga entregar um bom profissional num tempo viável, né? Que é o que é de se esperar de um curso de tecnologia superior, né? Eu agradeço a todos, então, e vou encerrar, então, a nossa gravação.